Acaba de ser anunciado que foi fechado um acordo de cessar-fogo, um acordo de paz entre Israel e o Hamas. Um acordo que pode finalmente pôr fim ao conflito que se estende desde 7 de outubro de 2023 entre a faixa de Gaza e Israel. Mas do que se trata esse acordo? Meu nome é Júlio César, eu sou professor e pesquisador de História Militar aqui na Sala de Guerra, e nesse canal a gente te mantém informado de assuntos de geopolítica e defesa. Esse que vocês estão vendo aqui é Mohammed Abdullah Abdulrahman Al Thani, o primeiro-ministro do Catar. E foi ele que conseguiu, após diversas reuniões, quando eu falo diversas, são diversas mesmo, ao longo de meses, com delegações tanto do Hamas, da faixa de Gaza, e também israelenses, fazer chegar a um acordo, fazer chegar a um ponto comum essas duas partes desse conflito, que já entra aí em 2025 com um altíssimo número de baixas. O Catar é um dos países árabes que mais tem relações abertas com o Ocidente e também com os próprios países da região e da religião islâmica, então ele consegue fazer muito bem essa ponte entre os dois lados. Para quem não lembra direito, essa história toda começou aí no dia 7 de outubro de 2023, quando o Hamas atacou de forma surpresa através da fronteira com Israel, e nesse ataque, que contou com diversos grupamentos armados separados, inclusive ação de comandos, espécie de comandos, vindos por paragliders, atacaram diversas cidades do sul de Israel, também inclusive uma rave que estava acontecendo ali naquela região, e deixaram 1.200 mortos no esteio desse ataque, que durou algumas horas, e também eles levaram de volta para o território de Gaza cerca de 250 reféns. A resposta israelense não tardou e veio na forma de um vastíssimo ataque aéreo e também seguido de ações terrestres durante esses meses todos de 2023, 2024 e agora também 2025, começo do ano, deixando mais de 46 mil mortos confirmados, além de 110 mil feridos dentro da faixa de Gaza. Como vocês podem ver por essa imagem aqui, a destruição é vasta, a destruição é basicamente total nessas cidades do norte de Gaza, principalmente a capital da cidade de Gaza, onde quase toda a infraestrutura de fornecimento de bens essenciais, como a água, foi destruída, e pouquíssimos hospitais operam ainda, mas sob condições de ultra precariedade. Além dos mortos e feridos já contabilizados, outras milhares de pessoas continuam desaparecidas, muitas delas se imagina soterradas debaixo dos escombros desses prédios. E 90% da população de 2.300.000 palestinos que residem em Gaza acabaram sendo retirados de casa e forçados a migrar para outras regiões do território. Durante essa contraofensiva israelense, o Irã liderou e também patrocinou um grande número de ataques contra Israel, tanto diretamente como através dos seus proxies, os seus aliados, como os Houthi lá no Iêmen e também o Hezbollah no Líbano, principalmente. Israel também respondeu a esses ataques com disparos de mísseis e o assassinato da liderança tanto do Hamas quanto do Hezbollah e também de agentes iranianos. E mesmo que muitos reféns feitos no dia 7 de outubro já tenham sido libertados, a conta é que ainda exista cerca de 100 deles em cativeiro em Gaza, mas teme-se que desses 100, muitos já estejam mortos. O acordo de paz anunciado hoje foi fechado principalmente pela ajuda do Catar, mas também de agentes do Egito e dos Estados Unidos, e conta com 3 fases distintas. A primeira dessas fases deve, a partir de hoje, durar 42 dias, nos quais 33 reféns israelenses serão libertados. Esses reféns têm que ser obrigatoriamente crianças, mulheres e idosos. E Israel vai libertar 50 prisioneiros palestinos que detém em suas prisões para cada militar do sexo feminino que for libertada, e outros 30 prisioneiros para cada mulher civil, criança ou idoso libertado. A segunda fase, que vai começar no 16º dia de implementação dessa primeira fase, ou seja, pouco mais do que daqui a 2 semanas, prevê a libertação do restante dos reféns, bem como um cessar-fogo definitivo, completo, e aí vamos começar a fase de
retirada de tropas de Israel do território de Gaza. Com uma terceira fase a ser implementada depois do fim desses procedimentos, prevendo a devolução dos corpos das pessoas mortas durante o conflito, bem como o início da reconstrução do território de Gaza sob supervisão do Catar, Egito e da ONU. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu vem sendo pressionado desde o começo de 2024 para conseguir uma paz, para apressar o final da guerra, sofrendo diversos protestos dentro de Israel por parte de grupos que querem a paz e também pelas próprias famílias dos reféns, que têm pressa e também a esperança de ter esses entes queridos de volta para si o quanto antes. Mas, por outro lado, Netanyahu também enfrenta diversos protestos por parte de políticos da linha dura do seu partido que se recusam definitivamente a assinar um acordo de paz com o Hamas. Diversas fontes dizem que a assinatura do acordo tendo sido feita agora também pode ser fruto de pressão pessoal de Donald Trump, que disse que não queria ter que lidar com essa guerra uma vez que tomasse posse da Casa Branca no próximo dia 20, ou seja, ele queria que essa guerra se resolvesse antes da sua posse. Ao mesmo tempo, o acordo sendo assinado hoje, ainda antes da posse de Trump, se mostra como um último trunfo para a administração de Joe Biden. Trump comemorou muito nas redes sociais o anúncio da assinatura do acordo e disse que vai garantir que Gaza nunca mais se torne um território fértil, um asilo para terroristas. Importante a gente dizer que o acordo ainda precisa ser aprovado pelo gabinete de Benjamin Netanyahu, e essa votação está prevista para acontecer na próxima quinta-feira, e é previsto também que a maioria dos membros do gabinete aprovem o texto. O acordo vai permitir imediatamente a entrada de ajuda humanitária em Gaza, os caminhões de mantimentos, remédios, roupas e tudo mais, e também já vem sendo bastante celebrado pelo povo palestino em solo, que finalmente vê uma chance de poder voltar para suas casas. Mas ainda fica em aberto uma última grande questão. Com a saída de Israel, as forças militares de Israel do território de Gaza, quem vai governar o território? A Turquia, que vem se tornando o maior player árabe da região, já elogiou a assinatura do acordo, mas também cobrou na mesma nota que a solução de 2 estados seria a única alternativa viável a longo prazo para o problema Israel-Palestina. E Israel, por seu lado, também colocou seus pontos limite, dizendo que o Hamas nunca mais irá governar Gaza, visto que esse grupo governa o território desde 2007, mas ao mesmo tempo os israelenses também mantêm sua ressalva contra a autoridade palestina que governa a Cisjordânia. Agora me diz você aí, você acha que esse acordo de paz vai ser sancionado por Israel e que finalmente vamos ter uma paz duradoura naquela região? Conta pra gente aqui nos comentários. E se depois desse assunto todo aí, você que gosta de geopolítica, que também gosta de história militar, ficou mais afim de conhecer os campos de batalha do passado, olha a oportunidade que a Sala de Guerra te preparou em 2025. Pois é, 2025 é o ano que a gente marca os 80 anos do final da Segunda Guerra Mundial. E este ano nós preparamos 3 expedições para você. Em abril, nós vamos para a Itália refazer o percurso da Força Expedicionária Brasileira lá no Teatro de Operações Italiano na Segunda Guerra Mundial. Em junho, nós vamos voltar para a Normandia, te levar para conhecer as praias, os museus, memoriais, os cemitérios e tudo para você conhecer a campanha de libertação da Europa. Por fim, em outubro, nós vamos aos Estados Unidos conhecer a maior coleção de aeronaves militares do mundo, acessar de forma exclusiva o local de explosão da primeira bomba atômica e também voar num bombardeiro B-29. Olha só, não perde essa chance porque o tempo é limitado e as vagas também. Entre em contato com a nossa equipe através dos sites que estão linkados na descrição e realiza o seu sonho, tá? Te espero lá. Se você gostou desse vídeo, então compartilha ele com seus amigos, também dá um joinha pra gente e não esquece de se inscrever na Sala de Guerra para não perder mais nada. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.